Vamos voltar aqui. Bom dia para todo mundo, que eu já entrei já com a espada. Agora eu vou respirar, vou voltar. Dar bom dia para todo mundo. Vamos voltar para o nosso estudo hoje. Hoje a gente vai fechar o bloco que a gente tá. A gente começou falando sobre o que é oração, depois a gente falou sobre por que orar. Agora a gente está nos princípios para uma oração eficaz, uma oração que funciona. E aí, só relembrando, a gente viu que nós precisamos depender da ajuda do Espírito Santo na oração, que a gente tem que conhecer a vontade de Deus e orar de acordo com a palavra. Nós vimos que precisamos crer que recebemos quando oramos. Nós vimos sobre o perdão, que precisamos perdoar quando oramos. E hoje a gente vai encerrar com conhecer a nossa posição em Cristo. Lembrando que a gente está seguindo a linha de pensamento do Kenneth Reagan, do autor, e eu estou colocando coisas específicas que o Espírito Santo tem direcionado para nós nesse tempo, e aí eu estou sempre avisando, sempre, vou falar sempre para não pecar, quase sempre eu estou avisando, isso aqui não está no livro, isso aqui foi o Senhor que falou, tá bom? Então vamos lá. Conhecer a nossa posição em Cristo. A gente vai ver que esse tópico também depende do Espírito Santo, então a gente viu que todos os princípios que a gente tratou são essenciais e nós só conseguimos alcançá-los com a ajuda do Espírito Santo, aquele que carrega a mesa do outro lado com a gente. Pega lá do outro lado da mesa para a gente conseguir carregar. Esse tópico, o Senhor me direcionou de fazer. Eu vou falar sobre o conceito do livro, mas o Senhor me direcionou de fazer apenas com as passagens bíblicas. Então, eu vou provar para vocês algumas das nossas posições em Cristo com passagens bíblicas, e eu creio que elas vão ser suficientes para o Espírito Santo falar no coração da gente hoje. Amém? Então eu peço que vocês se concentrem, que vocês prestem atenção, que vocês, se puderem, anotem o versículo e depois meditem no versículo, nos versículos que eu vou citar. Se vocês puderem pegar um papel, um lápis ou uma caneta para anotar a referência. E aí vocês prestam atenção no que eu vou falar. E aí anotem a referência. E durante o dia, quando vocês tiverem um tempo de meditação na palavra, vocês meditem nesses versículos. Pode ser assim? Então, vamos lá. O primeiro versículo, estava dando um tempo para vocês quisessem pegar uma canetinha aí, um papel. O primeiro versículo está lá em Efésios. A passagem que eu vou ler está no capítulo 2, do 4 ao 10. Dos versículos 4 ao 10. Efésios 2, do 4 ao 10. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Então a gente já vê aqui que uma das nossas posições em Cristo é que nós somos amados. Que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida. Então nós aqui também vemos que além de amados, muito amados, nós estamos vivos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, nós temos aqui uma terceira posição. Nós somos salvos. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Então, nós somos ressuscitados. E nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Somos aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo. Somos aqueles que estão em Cristo, na pessoa de Jesus, como a gente já viu no outro tópico. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Então, nós somos em Cristo exemplos da riqueza insuperável da graça de Deus. Exemplos da riqueza insuperável da graça de Deus.
revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus. Então, nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Somos aqueles que foram criados, nova criatura, em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, só aqui nós vimos várias características e lá no final eu vou dar uma resumida para vocês de algumas das nossas posições em Cristo. Então, quando a gente for orar, todas essas posições precisam vir à nossa mente para a gente entender quem nós somos no mundo espiritual. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 9. Depois eu vou conferir para vocês, porque eu botei do 9 ao 17, mas não é do 9 ao 17 que eu vou ler. Acredito que seja o 9. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Acredito que é o 14. Que somos filhos de Deus. Então tá aqui mais uma posição, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mais duas posições, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiro é aquele que herda junto com alguém alguma coisa. Pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Em Lucas 10, 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, nós somos aqueles que têm autoridade sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Tudo aquilo que o pecado causa no mundo. Nós recebemos a autoridade para que, sobre todo esse poder do pecado no mundo, não foi sobre alguns, sobre todo o poder do inimigo. Estava lá em Lucas 10, 19. Agora, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Somos nova criação, não precisamos ficar pescando lá o nosso pecado do passado. Não precisamos aceitar a afronta do inimigo com coisas que nós fizemos antes de nascer de novo. Não precisamos ficar com culpa pelo que fazemos ou o que fizemos antes, nem o que fazemos agora, porque em Cristo nós somos nova criação, alcançamos a graça, somos perdoados. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha aí mais uma posição, aqueles que representam o Senhor. Olha a continuação desse versículo, gente. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos os representantes de Cristo. Deus caça, junta as suas ovelhas. Caçar é um termo muito ruim. Ele junta as suas ovelhas, ele reúne as suas ovelhas espalhadas pelo mundo através de nós. Ele faz o seu apelo através de nós. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos a própria justiça de Deus. Deus fez com que Jesus carregasse todos os nossos pecados, para que nele nós fôssemos feitos justiça do próprio Deus. Somos justos diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, mais uma posição da gente é que nós estamos sendo construídos
para a morada de Deus, através do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos edificados para a morada de Deus em espírito. 2 Coríntios 3:3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo. Outra posição que nós temos, somos carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, ou seja, no nosso caso hoje com a caneta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então nós somos uma carta de Cristo escrita pelo próprio Espírito do Deus vivo. Uma carta de Cristo escrita pelo próprio Espírito do Deus vivo. Outra posição, Isaías 60, 21 e 22. E todos os do teu povo serão justos. Eu amo esses versículos. E todos do teu povo serão justos. Então nós somos justos, somos povo de Deus, justos. Para sempre herdarão a terra. Somos aqueles que herdarão a terra. Agora essa parte é um dos meus versículos favoritos. Serão renovos por mim plantados. É Deus falando isso, tá, gente? Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Nós somos renovo de Deus, que o próprio Deus plantou para a glória dele. Somos renovo de Deus para o mundo, que o próprio Senhor plantou para a glória dele. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Nós somos, no mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, ao meu tempo, o farei prontamente. Então, a gente viu que, olha a profundidade desse versículo, que o próprio Deus nos plantou como renovo. Guardem esse versículo. Outra posição, 1 Pedro 2:9. Esse aqui é conhecido, né? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Já falei 3. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis, ou seja, nós somos anunciadores, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, nós somos chamados. Chamados para quê? Chamados das trevas para viver na maravilhosa luz de Deus. Vocês são o sal da terra, está lá em Mateus 5, 13 e 14. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisados pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Resumindo tudo que eu disse aqui, ou melhor, que a palavra de Deus disse, eu li para vocês. Eu dei para vocês 30 motivos da nossa posição em Cristo. 30 motivos para vocês acreditarem na nossa posição em Cristo. 30 versículos da palavra de Deus para vocês acreditarem na nossa posição em Cristo. Eu dei 30 posições em Cristo que nós podemos assumir e trazer à nossa consciência quando orarmos. Tia Vana falou na oração que nós possamos ter consciência de quem somos quando formos orar. Quem somos na pessoa de Deus. Eu vou repetir para vocês as características e a palavra vai falar por ela mesma. Somos amados, somos vivos, somos salvos, somos ressuscitados, somos assentados nos domínios celestiais, somos aqueles que estão em Cristo, somos exemplos da riqueza insuperável da graça de Deus, somos obra-prima de Deus. Somos criados de novo em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus.
Somos co-herdeiros de Cristo. Somos os discípulos que receberam de Jesus a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Somos nova criação. Somos embaixadores de Cristo. Somos justiça de Deus. Somos edificados para a morada de Deus. Somos carta de Cristo escrita com o Espírito do Deus vivo. Somos povo justo para sempre herdará a terra. Somos renovos plantados por Deus. Somos obras das mãos de Deus para a glória dele. Somos a geração eleita. A geração fala sobre grau de filiação em uma linha direta. Não tem coisa de terceiro grau, quarto grau, quinto grau. É direta, é uma filiação direta. Nós somos geração eleita. Sacerdócio real, nós temos um ofício real diante do Senhor. Nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, nós somos anunciadores das virtudes de Deus, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos os chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo em nós é que traz a esperança da glória para esse mundo. Então, quando você for orar, não queira se sentir como um doente na casa de Deus, ditando as regras do que você consegue suportar ou não. Deus já nos capacitou para carregar a glória dele em nós. A glória ela tem um peso e nós já fomos capacitados para carregar esse peso. Nós só precisamos conhecer o nosso Deus e sabermos quem nós somos por causa dele. Eu falei aqui alguns versículos da palavra. 30 posições em Deus, em Cristo Jesus nós vimos em poucos versículos que eu li. Quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente conhece o que está escrito, mais a gente conhece o caráter de Deus, mais a gente conhece o coração de Deus. E quando a gente conhece o nosso Deus, a gente conhece onde nós estamos, quem nós somos, para que vivemos, por que existimos. Então, quando você for orar, não se sinta um doente, coitadinho, no hospital. Não se sinta alguém ferido que não tem condições de passar pelo que está passando. Não se sinta alguém que não tem como sair dessa situação. Não se sinta alguém que não tem autoridade nem poder para mudar situações, circunstâncias em Cristo Jesus. Não se sinta alguém que está muito abaixo de quem Deus é. Não se sinta alguém que está tão distante de Deus assim. Nós fomos feitos em imagem e semelhança do Senhor. O pecado nos deturpou. Foi esse o plano do inimigo. Mas Jesus já veio para resolver isso. E através dele, hoje, nós podemos sim ser imagem e semelhança de Deus. Então, quando vocês forem orar, e eu também, vamos ter a consciência de quem nós somos. Eu queria incentivar vocês a ler mais a palavra de Deus, a buscar mais quem nós somos em Cristo Jesus. Porque quando nós temos a consciência, quando nós temos a revelação de quem somos, nós nos colocamos exatamente na posição que o Senhor nos deu. E nós começamos a agir de maneira eficaz. Não só na nossa oração, pedindo por nós mesmos, mas na nossa oração pela igreja, pelos nossos irmãos, pela sociedade, pelos nossos inimigos, por toda a terra. Como a palavra de Deus diz, orem por todos os homens. E não só na oração, mas como a gente viu, a gente vai começar a viver de acordo com quem somos. Então temos que, chega da nossa ignorância, temos que largar a nossa ignorância para lá. Temos que amadurecer, como nós temos dito, através do conhecimento de quem Deus é e assumirmos o lugar onde o Senhor nos colocou. Porque Jesus não fez tudo o que ele fez à toa. Jesus não fez tudo o que ele fez para fazer um teatro para ninguém. Jesus é o nosso Deus. Nós temos o único Deus verdadeiro. Nós conhecemos o Filho de Deus através da sua palavra. O grande eu sou, foi ele mesmo que nos plantou, foi ele mesmo que nos fez, foi ele mesmo que colocou o coração dele em nós, que nos deu a presença dele para morar dentro de nós. Nós não somos qualquer coisa,
Nós não somos coitadinhos. Quando a gente vai para as nossas circunstâncias do mundo, nós achamos que somos rejeitados, nós achamos que somos desacreditados. E aí é natural que o mundo faça assim com a gente. Jesus disse que o mundo nos negaria, assim como negou a ele. Jesus disse que o mundo nos rejeitaria, que o mundo não nos amaria por causa do nome dele. E em vez de a gente entender que quando o mundo faz isso, ele só está afirmando a nossa identidade em Cristo, a gente tenta por meios humanos querer ser aceito pelo mundo. E aí começamos a ficar vaidosos, arrogantes, orgulhosos, queremos poder, queremos status e vamos trocando toda a posição que nós já temos por um prato de lentilha, por algo que nós já possuímos. Nós já possuímos a herança de Deus para o seu povo. Nós já possuímos a presença. Nós já possuímos toda a graça. Nós já possuímos toda a glória de Deus, porque Ele fez isso conosco. Não precisamos buscar no mundo posição, poder, status, autoridade, porque não é assim que nós, como igreja, conseguiremos ser ouvidos por Ele. Nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo. E a igreja finalmente será ouvida pelo mundo, não porque o mundo amará a igreja, mas por causa da autoridade do nome de Jesus. A partir do momento que nós andarmos na autoridade do nome de Jesus, conhecendo a nossa posição em Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Então não permita que o inimigo confunde sua mente, que as setas do inimigo venham para você, te diminua, te faça acreditar que é incapaz, te faça acreditar que é desacreditado, que é coitado, que é esquecido por Deus. O nosso Deus é por nós e Ele já nos deu uma posição elevada com Cristo, que domina não só na terra, mas nas regiões celestiais. Vamos elevar a nossa vida, a nossa guerra e a nossa oração para as regiões celestiais, com a transformação da nossa mente. Então fiquem hoje com esse último tópico, lembrando de quem nós somos em Cristo. Se vocês forem ler a palavra, com certeza vão ter mais inúmeros versículos dizendo quem nós somos. Quando forem orar, lembrem, conheçam a posição de vocês em Cristo Jesus e entrem com ousadia na presença de Deus, porque o Espírito que Ele nos deu não é o espírito de medo nem de timidez, mas de ousadia na presença dEle. Quando Jesus, só para finalizar, quando Jesus foi acalmar a tempestade, Ele perguntou para os discípulos, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não fizeram isso aqui que eu fiz? Nós precisamos elevar o nosso nível, porque Jesus quer que a gente haja como Ele e faça obras ainda maiores do que Ele. Para isso, nós precisamos saber quem nós somos. Amém? Amém.